hoje a gente já pode dizer que ela chega a ser orgânica, a culpa. Até na hora de comer, você está comendo, achando que você deixou de fazer. A culpa. Infelizmente, a culpa, ela é... Foi o vento. Infelizmente, sentir culpa é algo que a gente convive, isso é histórico, milenar. A gente vem convivendo com essa culpa diante da igreja há milhões e milhões de anos. Porque foi necessário naquela época se usar dessa forma de persuasão à humanidade para se conseguir o controle das coisas. Então a gente vive com essa culpa de geração em geração. E essa culpa, infelizmente, em relação a ser pai, em relação aos filhos, gera uma série de comportamentos distorcidos. Hoje nós somos, já há alguns anos, uma geração de mulheres. A gente vê que aqui tem 2 homens, né? Um está trabalhando, né? 2 aqui que estão trabalhando e aquele ali que está assistindo. O resto, em maioria, é mulher. E nós somos uma geração de mulheres, e eu me coloco nesse lugar, também, junto com muita gente jovem aqui, de que a gente quer vencer, a gente quer crescer. A gente quer ter o nosso diploma, a gente quer ter nosso mestrado, a gente quer ter a nossa profissão, a gente banca as casas dos nossos filhos, a gente paga as contas, a gente corre atrás. E isso demanda uma divisão de papéis. Não passo, antigamente se era só mãe, dona de casa. Eu saí de casa dizendo à minha mãe que eu jamais seria dona de, mas dona da eu podia ser. Então eu não sou dona de, eu sou dona da casa. E eu sempre quis, eu falei pra ela disse, vai me ajudar a lavar, mãe, eu quero brilhar a panela, não, quero brilhar no céu, eu quero ser estrela, negócio de brilhar a panela, fora. E ela ficava revoltada com isso, mas meu sonho era ser o que eu sou. Eu me sinto privilegiada porque eu cheguei, a gente quer crescer, então isso divide. Eu sou mãe. Eu costumo dizer hoje que eu sou ex-mãe, porque depois de 30 anos o menino cai no mundo e a gente fica aí para ganhar o mundo também. E não tem a mesma necessidade, o mesmo pedido de antes, né? Porque na verdade eles estão vivendo a vida deles. E isso é o primeiro mito. Eles crescem e eles vão ter a vida deles. Mas o meu filho é especial, se você souber dar a ele um espaço, ele também vai poder ter o espaço dele. E essa culpa me leva a ser permissiva. Esse é um dos grandes problemas que eu tenho hoje, e o mundo está arcando com isso, que é a permissividade. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que fazer tudo o que o meu filho quer. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho que passar o final de semana botando a língua para ele pisar e a cabeça para ele bater. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu não posso ver o meu filho chorar, porque eu não posso, ele está chorando, ele está sofrendo, por causa do conceito de chorar e sofrer. Então, por uma série de culpas, a gente termina sendo permissiva com os nossos filhos, o que não ajuda eles em nada. Com o diagnóstico, ainda é pior ainda. Porque com a criança que tenha qualquer tipo de deficiência ou transtorno, a necessidade de viver para experimentar e amadurecer desse sujeito é maior. Talvez ele precise até vivenciar mais vezes do que uma criança que aparentemente não tenha nada, porque ele vai precisar aprender com mais tempo. E cada vez que eu faço algo por ele, por culpa, até por culpa por meu filho ter nascido assim, que esse é um grande peso nas costas das mães, e eu procuro tirar, porque não é culpa, não é assim que a gente resolve. Termina se dando comida na boca, trocando de roupa, limpando o bumbum até 7, 8 anos, deixando de fralda até 9. Não deixa a criança experimentar. E nós, seres humanos, só aprendemos vivendo, passando pela experiência para amadurecer. Todo o nosso sistema, a começar do cérebro, precisa viver para amadurecer. E viver por alguém não faz o outro amadurecer. Viver por alguém é pegar na mão dele, tudo que ele quer dar na mão, dar na boca, super proteger ou proteger em excesso. Isso não faz a criança crescer. Ninguém cresce assim.
é o que Cortella fala sobre uma geração fragilizada. Então a culpa é, na verdade, um dos grandes promotores desse tipo de comportamento. Porque quando eu engravidei, eu fui fazer natação. Na época ninguém fazia isso, mas eu fui. E eu cheguei lá e as pessoas perguntavam: você está grávida? Tô. Você vai nadar de barriga para baixo ou para cima? Mas você está grávida? Eu disse: por isso mesmo, eu malho a minha vida inteira, eu só não vou pegar ferro porque eu estou grávida e não dá para fazer exercício. Eu escolhi a natação. E as pessoas se assombravam porque eu estava malhando. Mas eu gosto de fazer isso. E eu falei para ela: eu preciso cuidar de mim para eu cuidar de quem vem. Porque se eu entrego isso, ficamos nós dois à deriva. Eu, à deriva de uma criança que precisa de alguém que o cuide. Mas se eu não cuidei de mim, como é que eu vou cuidar do outro? Amar a si mesmo não é egoísmo. Eu li isso hoje de manhã. Amar a si mesmo é cuidar de mim para cuidar do outro. Dentro de um avião, um dos primórdios do avião é que se houver algum problema e as máscaras de oxigênio caírem, primeiro coloque a máscara em você e depois coloque na criança. Ah, mas o meu filho, você bota nele e ele não vai botar em você e você morre. Então isso é um primórdio de salvação. Primeiro eu ponho em mim e depois eu ponho nele. E isso serve para tudo. Eu cuido de mim para poder cuidar do outro. Mesmo no processo de psicoterapia, por que as psicólogas e nós temos que fazer o tratamento antes de tratar do outro? Para que eu não me envolva no problema do outro. Para que eu saiba separar, para que eu possa dizer o que é meu e o que é seu. Para que a gente não misture situações e eu termine adoecendo. Então é importante o tempo inteiro, em todos os processos que a gente vive, que a gente saiba delimitar quem sou eu, quem é o meu filho. Isso é importante. Quem mais quer falar aí? Diga. Cutucou, tá vendo? Tá vendo? Acontece. Diga aí. Eu escolhi a guerreira. Opa! E o que é a guerreira? Algo que não desiste, corre atrás. Né? Então, eu por ser mãe também de 2, e um ainda com TOD, que foi meu desespero, então eu precisei virar guerreira. A minha preocupação foi não conseguir. Não consegui, porque além dos problemas dele, ainda tem o meu, depressivo. Então eu achei que eu não iria conseguir. Né? Como até o tempo dele eu ainda achava que não ia conseguir. Porque é possível você ter filhos danados, mas educados e limitados. Porque o cérebro, ele é igual para todo mundo. E se você se coloca como autoridade, pode parar, ele vai parar. Fulano, porque o cérebro é um só. Existe uma coisa no meu, no seu, no dos seus filhos, chamada função executiva. Então foi assim que eu vim entendendo ao longo desses 38 anos que o cérebro, e aprendendo no dia a dia, ele é um só. E se a gente aciona a função executiva, controle inibitório, o filho da gente atende com ou sem diagnóstico. Existe sim, gente. E o cérebro é um só. Não é um cérebro de um autista, um cérebro de um TDAH, um cérebro de uma criança normal, não. É um cérebro onde existe inteligência, função executiva, atenção e todas as programações que são feitas. Tudo divididinho. E se a gente dá educação ao nosso filho, independente do diagnóstico, vocês vão ter exatamente o filho que vocês querem. Mas se a culpa, a pena, ou se eu achar que, coitadinho, ele é dodói, e eu fizer tudo por ele, eu não vou conseguir isso.